Quantos podem dizer que vivem uma vida compromissada com Deus? Você sabe por que muita gente é presa fácil para o inimigo? É que eles frequentaram a igreja há muito tempo, gostaram dos cultos, gostaram das músicas, gostaram do que era feito, gostavam até de fazer alguma coisa na igreja, mas eles nunca assumiram um comprometimento de vida com Deus. Eles sempre ficaram da superfície. Sabe quando você vê uma sobremesa e por cima ela tem um acabamento bonito, tem um doce de leite, ou tem um marshmallow, ou tem uma calda, está bonito, não quer dizer que aquela sobremesa inteira está gostosa, não quer dizer que aquilo tudo, quando você mete a colher ali, que aquilo tudo tem um sabor tão agradável, mas a superfície é muito bonita, ela te agrada. Tem muita gente que está vivendo da aparência daquela sobremesa de padaria, que tem aqueles cremes vermelhos, aqueles cremes amarelos, aqueles morangos por cima, aquelas maçãs por cima. Não quer dizer que não é maçudo, não quer dizer que o recheio é meio sem graça, não quer dizer que a farinha não é ruim, não quer dizer que tem açúcar de mais ou de açúcar de menos, não quer dizer, mas a aparência por cima, aquela sobremesa está tão linda, muita gente está só olhando pela superfície do reino de Deus. Quantos vivem ligados a Deus, desejosos de saber verdadeiramente tudo que Deus espera de suas vidas? Quantos aqui acordam de manhã e dizem: Deus, o que o Senhor espera da minha vida hoje? Quantos vão para o trabalho entendendo que não estão indo para o trabalho, estão indo para o reino de Deus, lá no trabalho? Quantos saem para ir malhar na academia, e enquanto fazem seus abdômenes e levantam os seus leg press e os seus supinos, eles sabem que estão ali por uma missão de reino, ainda que naquele momento cuidando do corpo. Quantas pessoas efetivamente, de todo o coração, sabem realmente que seus sentimentos não estão sendo negociados, que a vocação de Deus para suas vidas é mais importante do que suas impressões da vida, seus sentimentos passageiros, suas afirmações pessoais? Quantos estão mais preocupados em obedecer a Deus do que obedecer suas vontades? Meus amados irmãos, há frases do apóstolo Paulo que são bem complicadas, bem esquisitas para uma geração como a nossa. Nós somos hoje a geração do direito, todo mundo tem direito de tudo. O Estado de Direito nunca foi tão invocado na história desse país. Todo mundo ameaça processar todo mundo o tempo inteiro. Todo mundo se sente dono do direito A, B e C o tempo inteiro. Nós não somos um povo do tempo das obrigações, só dos direitos. Um monte de gente exige tudo dos seus patrões, pouco dá do seu melhor pela empresa que seus patrões lutam para manter viva. Muitos filhos requerem tudo de seus pais, pouco estão preocupados de ser, como a Bíblia diz, a honra, a coroa na vida dos seus pais, a glória na vida dos seus pais. Muitos estão querendo os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus, e Deus realmente pode pegar a sua vida de hoje para amanhã, mudar tudo. Puf! Deus pode virar o chave do turn on. Sua vida pode estar no stand-by, e Deus clica no on, de hoje para amanhã, muda tudo de hoje para amanhã. Amanhã vem uma notícia que muda tudo na sua história, amanhã. Eu vivo na esperança de um milagre a cada dia. Eu não duvido nada de alguém doar esse terreno para o Vida Vitoriosa essa semana, eu não duvido. Eu sei quem é Deus, eu sei que Ele é Deus de milagres. Eu oro, eu creio que Deus vai fazer algumas maravilhas em áreas que eu preciso. Deus é fiel, Deus está ouvindo o meu choro e meu clamor. Mas, meus irmãos,
Quantos de nós realmente também sabemos quais são as nossas obrigações com Deus? Quantos levamos a sério isso? Quantos estamos dispostos a abrir mão do eu por Deus? O apóstolo Paulo fala umas coisas muito doidas. Ele fala assim em Filipenses 3,8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo diz: não tem tentação, não tem provocação, não tem coisa material, não tem oportunidade, não tem proposta que eu não considere como esterco para ganhar a Cristo. Não tem joia, não tem prazer sexual, não tem casamento, não tem amizade, não tem festa, não tem uma casa, não tem um carro, não tem nada que eu não considere como esterco quando eu penso em viver para Deus. Filipenses 1:21, Paulo vai dizer: porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo falou: a vida é Cristo. Olha a dimensão que Paulo atingiu de compromisso com Cristo, uma dimensão tão profunda, uma aliança tão profunda, que ele fala: a vida é isso. Como é bom estar contigo, como é bom te sentir, como é bom me envolver contigo. Paulo não pensa mais assim: como é bom aquelas férias, como é bom aquele sorvete, como é bom uma viagem assim, não, como é bom Cristo. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque aí eu paro de me influenciar por mais alguma coisa e vou viver com Cristo. Paulo é taxativo de que sua vida não é conectada com o que o mundo pode dar. Isso não quer dizer que ele não comesse a melhor comida. Isso não quer dizer que Paulo não gostasse de churros cheios de leite condensado. Se oferecesse, ele ia comer. Isso não quer dizer que Paulo não dava um mergulho no rio num dia ensolarado e que ele não parava um pouco assim, para o sol bater no corpo. Não quer dizer não. Não quer dizer que Paulo não gostaria de comer uma picanha. É quase um sacramento. Paulo não está dizendo que ele não gosta de coisa boa, não. Ele só está dizendo o seguinte: que nada dessa vida se compara, que se ele pudesse viver com Cristo já na eternidade, ele iria, porque ele sabe o quão é bom andar com Cristo, o quão é bom depender de Cristo. Ele sabe em quem tem crido, ele sabe que ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Meus amados irmãos, ele está dizendo que busca compreender o que Deus quer fazer em cada etapa da vida. Ele está dizendo que ele quer entender aonde Deus o quer em cada momento da vida. Ele está dizendo que não existe por acaso na sua ótica de vida. Ele não entende que ele foi num lugar à toa. Ele não entende que ele encontrou uma pessoa à toa. Um dia desse, eu fui fazer um exame no Detran. Cheguei lá no Detran e não estava funcionando. Aí não estava funcionando. Um pleno feriado, eu pago um Uber, vou lá pro shopping, chego lá, o Detran, aquilo não estava funcionando. Eu poderia simplesmente pegar o carro e voltar para casa, mas eu naquele momento perguntei para Deus: Deus, eu não vim aqui à toa. Não é possível que eu só vim aqui para ficar com raiva. Não é possível que eu só vim aqui para ficar chateado de ter me feito de bobo, de eu ter marcado uma coisa e ir até lá e não ter atendimento. Não é possível, não é possível. Que plano o senhor tem? O que o senhor quer fazer? Aí eu já estava no shopping mesmo, entrei na cafeteria, pedi um café e sentei na mesa para esperar o que Deus ia fazer. E eu encontrei com irmãos dessa igreja,
Eles estavam acompanhados. E algo de muito especial aconteceu para a vida daqueles que acompanhavam. E eu sei que Deus está fazendo uma obra ali. E depois que eu fui entender por que eu fiquei ali, para aqueles poucos momentos de conversa com aquela família, e ainda tem outras coisas para acontecer, que eu vou esperar acontecer, eu conto a história toda. Deus não tem por acaso. Deus tem projeto para cada dia seu. Deus tem projeto para cada conquista na sua vida. Deus quer que você seja vencedor. Deus quer que você tenha a alegria de viver. Deus quer que as suas lágrimas sejam enxugadas e que o riso da vitória brote na sua vida, mesmo no meio de algumas dores que você ainda enfrenta. Deus quer que você se sinta útil ao reino dEle. Deus quer que você se sinta próximo dEle. Por isso, querido, você precisa entender como Paulo vivia. Nada era por acaso. Paulo faz com que Mateus 6,33 seja uma realidade para ele. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O grande paradoxo de hoje é que pregações inflamadas ressaltam o compromisso que Deus tem que ter conosco. Ele vai te abençoar, Ele vai fazer coisas lindas na sua vida, mas pouco se fala do que é viver uma vida compromissada com Deus. Será que Deus tem compromisso de me abençoar, porque Ele prometeu bênçãos e mais bênçãos na sua palavra? E será que a minha vida não tem nada a ver com isso? Será que eu não preciso ter uma aliança maior, um compromisso maior, uma fidelidade maior? Será que eu tenho que continuar fornicando, mentindo? Será que eu tenho que continuar, não, eu faço as coisas assim, não estou nem aí, mas o outro ficou escandalizado, que se dane o outro, eu não vivo pelos outros, eu faço o que me dá na telha, até o dia que uma telha cair na sua cabeça, aí tu vai ver o que é dar na telha. Sabe qual é um problema? Um problema é que eu não consigo entender que Deus é diferente de mim. Porque se Deus fosse como eu, Josué, eu já tinha disciplinado muita gente que está aprontando. E você também. Mas Deus vai dando a corda, vai deixando você ir, e você está nadando para alto mar, tem correnteza que se te pegar você nunca mais volta. E Deus está permitindo. E você acha que você está abafando, porque você está conseguindo nadar nas águas profundas que você deseja. A paciência de Deus às vezes é confundida com a complacência de Deus. Deus tem compromisso com você, mas o seu compromisso com Deus ativa muitas das coisas que Deus planejou fazer na sua vida. Você precisa entender isso. Muita gente tem talento, tem força, tem saúde, mas não tem compromisso com Deus. A igreja do fim do século 21 mais precisa de crentes compromissados que de estratégias de crescimento. As pessoas estão carentes de algo que ultrapassa os limites do discurso, querem ver vida em abundância em nós. Não se engane, está todo mundo olhando para você. Está todo mundo olhando para você, está todo mundo olhando o seu Instagram, o seu Facebook, está todo mundo olhando para onde você vai, está todo mundo olhando a sua roupa, a sua forma de falar, os palavrões que você comunica, as piadas imorais que você conta, o jeito que você reage, o jeito que você age, o jeito que você joga a bola. Se na rede de vôlei você bota a mão na rede, você fala, se acusa, botei ou não botei. Se você, para sair de uma situação duvidosa, você mente, se você é um enganador, está todo mundo de olho em você. Eles não falam para você, mas por trás eles falam, diz que é crente, filho de crente, olha, frequenta a igreja, olha, não sei o que lá, e é pior do que a gente. Para ser assim, eu prefiro continuar no mundo mesmo. Você não é o que você sabe sobre a Bíblia, você é o que você vive da Bíblia. Você não acredita no que você recita sobre a Bíblia, você acredita no que você vive da Bíblia.
Você só acredita nesse livro, aquilo que você vive. Se você não vive, você não acredita. Se a Bíblia diz que o certo é isso, você faz de outra maneira, você não acredita então que é a palavra de Deus revelada. Você não acredita, você só acredita naquilo que você vive. As pessoas estão nos analisando, estão olhando para a gente. E eu não estou falando de compromisso com o pastor Josué ou com a igreja, eu estou falando de compromisso com o Espírito Santo. Você é compromissado com o Espírito Santo? Ou você é como o vômito que vive morno? É tempo de amadurecer, de termos cristãos ousados, que vão revolucionar a cidade espera por nós. A gente chega num lugar, as pessoas estão desesperadas, gente. Eu cheguei um dia desse, eu fui a Petrópolis essa semana, estou voltando de Petrópolis, parei numa lanchonete famosa que tem no caminho, para tomar um cafezinho, você já sabe onde que é. Vou fazer propaganda não. Eu parei lá, quando eu entro lá, que eu estou entrando, a mocinha fala assim: qual o nome do senhor? Eu falei assim: Josué. Ela falou assim: eu sabia. Eu falei: eu também. Ela falou assim: eu queria falar para o senhor que o senhor tem abençoado muito minha mãe. Minha mãe assiste o senhor na televisão. O senhor tem abençoado muito minha mãe. Muito obrigado. Eu nem sei se ela é evangélica. Ela nem falou dela. Ela só sentiu bênção na vida da mãe dela. As pessoas estão desesperadas por eles mesmos e pelos seus filhos, filhas, pais, mães, as pessoas que eles amam. E nós muitas vezes vivendo um cristianismo egocêntrico, em que a gente olha para o nosso umbigo, atende a nossa demanda, e a gente vem aqui e se delicia no domingo. Que louvor, que mensagem, que ambiente, que calor, que carinho, ai que bom. E a gente não entende que o nosso chamado é daquela porta para fora. A gente só veio aqui para pegar o combustível, mas a gente queima o combustível lá fora. A gente só veio aqui para se alimentar, mas a gente gasta energia lá fora. A gente só veio aqui para pregar as instruções, mas o nosso comissionamento é lá fora. Meus amados irmãos, em 1 Coríntios 11:1, Paulo fala um negócio mais doido do que tudo. Ele fala assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. É muita moral. É chocante. Aí galera, quer saber como é que busca a Deus? Olha para mim. É forte. Paulo diz: podem me imitar, porque eu sou compromissado. Querido, eu quero ler um texto que fala um pouco desse compromisso, e quero esclarecer para você como age gente compromissada com Deus. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 20, e nós vamos ler de 17 a 38, Atos 20, de 17 Atos 20, 17 a 38, nós lemos assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé, com o nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades
o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei nem prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam-no até o navio. Esse é um momento muito, muito lindo. Esse texto me emociona muito. Eu preguei nesse texto no dia que me despedi da Igreja Batista do Bom Retiro, a minha primeira igreja, e de lá eu vim para cá para o desafio que Deus me trouxe. No dia que eu me despedi daquela igreja, com lágrimas como poucas vezes derramei na minha vida, eu preguei em cima desse texto. O apóstolo Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. Ele está em Mileto e pede que os líderes da igreja venham até Mileto. Por quê? Provavelmente ele tinha que ir para Jerusalém, ou para levar algo de ação social para os pobres, ou para participar da festa de Pentecostes. O texto não deixa claro o motivo, mas ele não pode perder o navio que vai sair de Jerusalém. Então ele pede que os irmãos venham de Éfeso até Mileto, e quando ele encontra aqueles líderes da igreja de Éfeso, ele vai dizer: você sabe que eu fiquei no meio de vocês durante 3 anos, trabalhando muito. Ele olha no olho dos irmãos e diz: vocês sabem que não foi fácil não, eu ralei demais. Vocês sabem que eu trabalhei com muitas lágrimas, porque muita gente me perseguiu. Vocês sabem que eu passei por muita dificuldade, muita gente foi traíra comigo, mas eu nunca deixei de anunciar na escola, nunca deixei de anunciar nas casas. Em toda oportunidade eu me dei a vocês lágrimas. E aí Paulo diz assim: e tem mais, e mesmo eu me dedicando tempo integral a vocês, o que eu fazia? Eu me virava para poder me sustentar. A igreja não tinha uma estrutura ainda, a igreja não tinha ainda uma cabeça formada sobre sustento pastoral por completo, a igreja era nova, e eu tinha que trabalhar no pesado, fazendo lá minhas costuras, minhas tendas, para me sustentar. Vocês sabem o quanto eu tive que me dividir entre ministério e sustento, para poder anunciar-lhes o nome, e o poder, e a glória, e a salvação eterna de Jesus. Mas eu agora estou me despedindo de vocês. Eu acredito que nunca mais vou ver vocês. E quando Paulo fala aquilo, aqueles homens abraçam Paulo, e o texto diz
que eles começam a beijar Paulo. Imagina aquele bando de homens beijando Paulo ao mesmo tempo. É como que um menino que pula no colo do seu pai e dá um monte de beijo. Dá beijo, papai. Dá beijo que papai vai dar um pirulito. Mais beijo. Quantas vezes eu fiz isso com os meus filhos? E a gente quer o beijo dos filhos, e aqueles filhos espirituais beijavam Paulo, abraçavam Paulo, choravam, e diz o texto, muito tristes, porque não mais o veriam. E Paulo diz para eles: eu não volto mais em Éfeso, agora é com vocês, toquem o barco, combatam a carreira, combatam as lutas, combatam as dificuldades, combatam os gigantes, guardem a fé e vençam. Meus amados, esse momento único na história de Paulo nos ensina muita coisa. Paulo foi um homem usado por Deus, suprido por Deus, um homem que orava e milagres aconteciam, um homem que ressuscitou um morto, um homem que fazia pessoas aleijadas andarem, cegos verem, um homem tomado por Deus, um homem que foi usado por Deus para escrever metade do Novo Testamento, um homem que foi um anunciador da grandiosidade de Deus, com uma sabedoria, uma capacidade filosófica, uma capacidade sociológica e uma capacidade teológica que não se vê em outro ser a não ser Jesus Cristo. Meus amados irmãos, esse homem poderoso de ações, que nos impressiona, um homem que faz uma cidade inteira reconhecer o seu compromisso, ele tem 3 lições a nos dar nessa manhã. Primeira lição: gente compromissada com Deus sabe que compromisso é sacrifício. Se você não vive nenhum sacrifício pelas coisas de Deus, vai me desculpar, você não sabe o que é compromisso. Dá uma olhada no versículo 18. Quando chegaram, eu lhes disse: vocês sabem como vivi o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei na província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo está dizendo aqui, foi mole não, hein? Foi chumbo grosso, foi pau na moleira, foi açoite, foi luta. Pregar para vocês em Éfeso, pregando aqui, gente perseguindo ali, gente ameaçando aqui, gente me ameaçando de morte ali, gente falando que vai me prender ali, gente me jogando pedra ali. Não foi fácil. Passar por uma cidade, ouvir fofoquinha, mentirinha, acusaçãozinha, palavrinha de brincadeira, de menosprezo, o tempo inteiro. Que tempo difícil. Não foi fácil. Fora as ciladas que tentaram fazer para me matar, não foi fácil. Ei, querido, compromisso é sacrifício. A Bíblia nunca procura colocar que a vida cristã é moleza. A Bíblia sempre diz o seguinte: Deus tem todo o dinheiro que você precisa, Deus tem todas as oportunidades que você precisa, Deus tem toda a glória que você precisa, Deus tem todos os milagres que você precisa, Deus tem tudo que você precisa, mas Deus não tem compromisso com as suas vaidades. Se Ele quiser dar mimos, se Ele quiser dar além do que você precisa, é mimo dEle, é a mão dEle. Mas uma coisa Deus está dizendo: o que eu espero de você é que você confie no meu cuidado e nos meus mimos, mas que você se sacrifique por mim, porque eu me sacrifiquei por você. Ele se deu na cruz por você. Ele não espera nada aquém de sacrifício. Ele não pede para você ir para a cruz, porque para a cruz ele já foi, mas Ele pede para você ir para a rua, Ele pede para você ir para o hospital, Ele pede para você ir visitar alguém que não quer uma visita de um crente, Ele pede para você se doar. Existem ciladas da caminhada. Tinha gente
completamente decidida a matar Paulo. O verso 27 mostra que por vezes falar e viver a verdade gera perseguição. Olha o versículo 27: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. No meio dessa perseguição, ele nunca deixou, ele peitou, ele não retroagiu, ele não andou para trás. Alguém quer te calar, alguém quer te deixar constrangido no seu futebol, no seu trabalho, na academia, para você não servir a Deus, e não anunciar Deus, e não viver para Deus, e não impulsionar pessoas para Deus. Ei, se você impulsiona alguma coisa no Facebook, impulsione agora para o Face de Deus, para a face de Deus. É a hora de nós entendermos que nós não podemos mais nos curvar em uma vida em que a gente dá para Deus o tempo que sobra, o dia que sobra, o que deu para fazer. Quando Paulo ainda era Saulo, ele era um perseguidor de cristãos, ele era determinado, ele corria risco, ele viajava às cidades indo atrás de cristão, ele era ferrenho no que ele cria. Quando ele se converteu, ele não agia diferente. Quando ele se converteu, falou: se por minha religiosidade eu era ferrenho, para Cristo eu serei mais ainda. Se para aquilo que não mudava a minha vida eu me dedicava completamente, agora que descobri a verdade em Cristo, eu vou me dar de todo o coração. E no versículo 24 ele vai dizer: agora, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu conheço uma outra versão que diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me foi proposta pelo Senhor Jesus. Paulo está dizendo aqui: eu vou viver para o meu chamado, eu vou viver para o meu rei, eu vou viver para o reino, eu vou viver para Deus, eu vou me encantar com isso, me envolver com isso, porque é a única coisa que vai contar na eternidade, é a única coisa que eu vou levar para a eternidade. O verso 31 diz que Paulo serviu a Deus com lágrimas. Meu irmão, servir a Deus envolve chorar. Acho que ninguém consegue fazer a obra de Deus sem lágrimas. Acho que olhos secos significam ausência de compromisso. Todo mundo que faz a obra de Deus é incompreendido. Todo mundo que faz a obra de Deus para valer é taxado de conservador, sistemático, mercenário, megalomaníaco, e os termos mais feios que eu possa pronunciar. Todo mundo que se atreve a querer fazer alguma coisa grandiosa para Deus, imediatamente atinge o coração dos invejosos, atinge o coração dos que odeiam as coisas de Deus, atinge o coração dos vaidosos, que vão te acusar simplesmente porque a vaidade deles não permite ver que alguém está mais dedicado e fazendo algo a mais do que eles. O reino de Deus é feito de sacrifício. Pergunte a um campeão olímpico quantas horas de lágrimas ele teve, quantas dores. Aqueles caras que vêm dar um monte de pulo assim, ó, cai em pé lá, todos eles sentem dores todos os dias, todos eles. São pomadas, são infiltrações, são vários mecanismos para suportar a dor de um exercício físico tão exaustivo. Imagina fazer aqueles mesmos movimentos, horas e horas de treinamento, forçando o joelho, forçando o quadril, forçando a panturrilha, forçando os ossos do pé. É complicado, mas ele tem um alvo: ser campeão. Ser campeão.
Um homem tão dedicado ao reino de Deus, a pregação, a oração pelas pessoas deveria ser unanimidade. Paulo deveria ser reconhecido, Paulo deveria ser aplaudido, Paulo deveria ser amado por todos. Mas os versos 33 e 34, ele faz um comentário tão forte, gente. Olha o que ele diz: não cobicei a prata nem o ouro, nem a roupa de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Sabe o que está dizendo? Que ele trabalhava que nem um condenado. Ainda tinha gente que chamava ele de mercenário. Está querendo arrancar dinheiro da gente, está querendo se dar bem. E ele está dizendo aqui, ó, vocês sabem que eu tinha que me virar fazendo minhas tendas lá para vender, arrumar um dinheiro para comprar o meu pão de cada dia, o meu café com leite, o meu miojo lá, me sabor galinha caipira. Paulo está dizendo assim, ó, eu tinha que ainda ouvir que eu era um mercenário, e eu trabalhando de madrugada, fazendo tenda, para arrumar um dinheiro, para me bancar, para depois o dia inteiro cuidar de gente, e anunciar as boas novas, e liberar a palavra de libertação aos cativos. Ei, querido, o evangelho é sacrifício, compromisso é sacrifício. Muitos falam em conhecer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, e aí Deus revela a sua vontade para a pessoa, e quando ele vê que essa vontade de Deus tem sacrifício, ele fala assim, Deus, só pode estar de brincadeira, né? Eles têm a cara de pau de falar assim, não pode ser Deus. Meus irmãos, eu conheço pessoas milionárias, que poderiam ficar andando de barco o dia inteiro, viajando pelo mundo, ficando em hotel 5 estrelas, comendo, que é o que hoje? Camarão ao revoado. E hoje? Mignon à chamblin. Aqueles nomes do cardápio que você não sabe decifrar o que é. Eles podiam viver isso, mas agora, quando eu fiz essa viagem ao Nordeste, há poucos meses atrás, eu contei para você, eu cheguei lá, encontrei um homem muito rico, milionário, mais rico que todo mundo aqui. A não ser que você está escondendo o jogo. Calça jeans desbotada, sapatinho empoeirado, comendo num restaurante do sertão lá, uma galinha caipira lá, com uma limonada que sabe Deus de onde vem aquela água, levando nossos pastores para ver os projetos sociais que ele está botando, mais de 500 mil por mês. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que a vida é curta, ele não vai levar nada, e tudo que ele fizer para Deus é galardão no céu, é glória para o Deus Todo-Poderoso, que um dia mandou o seu Filho amado morrer numa cruz, no nome dele, para que ele tivesse vida, e vida com abundância. Ele não sabe como agradecer esse Deus por tudo que ele fez. Ele era um homem pobre, começou a sua empresa de uma maneira inédita. Um dia ele vai vir aqui contar o testemunho dele, e hoje esse homem vive para missões, vive para as pessoas, vai no Nordeste toda hora, anda para lá e para cá, um calor danado, a gente junto para lá e para cá, no ônibus, tinha ar-condicionado no ônibus, mas quando você descia, toda hora descia aquele calor danado, aquela poeira danada, e ele lá se envolvendo, sacrificando por amor às pessoas. Meus irmãos, esse homem sabe o que é compromisso. O primeiro pastor batista do Brasil, sabe quem foi? Um ex-padre chamado Antônio Teixeira de Albuquerque. Por ter largado a batina e se casado, ele era odiado pela igreja católica. Por ter sido um ex-padre, uma igreja evangélica começando, desconfiava dele. Ou seja, era um homem que vivia com a dificuldade até de arrumar emprego. Os missionários americanos, William Bagbin e Taylor, esses dois missionários tinham que tirar o dinheiro do próprio bolso para ajudar a bancar ele, o seu arroz com feijão. Ele poderia falar assim, quer saber, vou abrir mão desse negócio, e eu sendo um padre católico, eu vou arrumar um emprego para dar aula, e eu vou parar com esse negócio de igreja, de ministério, porque eu tenho família, eu tenho que me sustentar. Mas ele não abriu mão. Sabe como ele terminou a vida dele?
A vida dele terminou, ele sentado numa cadeira na porta da casa dele, ele já enfermo, debilitado, mas pregando o evangelho para cada pessoa que passava em frente de sua casa. São heróis que você quase não ouve falar deles. O primeiro pastor batista do Brasil, brasileiro, foi ele. Você quer ser pastor? Honre a memória de Antônio Teixeira de Albuquerque. Se você não está a fim de sacrificar, desce do bonde. Ah, pastor, sabe por que eu quero ser pastor? Porque eu só estou com uma camisa bonita, eu gostei da camisa. Você só avalia o que você quer no ministério. As madrugadas e os cemitérios não te atraem? As dores das mulheres que são largadas por seus maridos com seus filhos no colo, ainda pequenos. As lágrimas das meninas que vão no gabinete falar que foram abusadas e que por isso não conseguem se sentir puras e limpas, mesmo que isso tenha acontecido 20 anos atrás. O ministério tem sacrifício, tem dores. Os apóstolos entenderam o compromisso, por isso se sacrificaram pelo reino, morreram pelo reino. Agora você acha que os apóstolos morrem pelo reino e você vai ficar só no bem bom, só no camarão, só no hambúrguer artesanal? Ei, nada contra o momento bom, também gosto dele. Nada contra o momento do vôleizinho, do futebol, de uma comida legal, nada contra, não é pecado nenhum. Paulo não diz, pecais por comerdes coisas gostosas, não. Jesus adorava ir na casa de Marta, e Marta era cozinheira de mão cheia, mulher dedicada na cozinha. Quando Maria falou, minha irmã não está me ajudando a limpar a casa aqui, Jesus falou, a melhor parte é ficar aos meus pés. Mas Jesus não disse que Marta estava fazendo coisa errada, não. Tanto que não disse isso, que ele adorava ir lá, porque lá tinha uma lasanha, a bolonhesa, fantástica. Tinha um doce lá de amora fantástico, com cobertura de mel silvestre, impressionante. Meus amados irmãos, compromisso é sacrifício. Qual o sacrifício que você faz pelo reino de Deus hoje? Segunda coisa, gente compromissada faz do prazer de Deus seu prazer. Gente compromissada faz do prazer de Deus seu prazer. A alegria dele é ver Deus feliz. A alegria dele é participar de coisas que Deus está envolvido. A alegria dele é fazer coisas que levem o nome de Deus a ser mais exaltado, mais reconhecido, mais honrado. Ele adora ver alguém se convertendo, sendo transformado, uma família se ajuntando de novo, um filho perdoando um pai perdoando um filho. Ele adora ver dois irmãos voltando a se falar. Ele adora ver um beijo na boca de um marido que tinha abandonado a casa, mas voltou para sua esposa. Ele quer ver o que Deus quer ver, a alegria das pessoas. Ele se envolve com isso, ele é apaixonado por isso. É a sua coqueluche, é o seu desejo maior, é o seu vício, felicidade dos outros. Meus irmãos, versículo 24, Paulo vai dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa. Não tem nada mais valor para mim, a não ser que eu cumpra a carreira para a qual o Senhor me chamou. Ele afirma algo sensacional. Ele não faz trabalho para Deus para aparecer. Ele não faz trabalho para Deus porque da igreja ele tem uma moralzinha. Ele não faz trabalho para Deus porque assim ele vai conhecer irmãos e fazer networking para puxar alguém para a empresa dele. Não! Ele é apaixonado por Deus. Ele é apaixonado por pessoas. Ele não quer o nome dele no LED. Ele não quer o nome dele no boletim.
Ele não está preocupado se ele vai ganhar alguma medalha de honra ao mérito. A paixão da vida dele é cumprir os planos de Deus, porque ele se sente tão feliz de estar com Deus, e tão feliz de levar o nome de Deus. É tão bom para ele ver Deus fluindo por ele, chegando a alguém. É tão gostoso para ele abraçar alguém e ver que a pessoa sente o abraço de Jesus através do abraço dele. Essa é a maior alegria da vida dele. Por isso no versículo 35 diz: melhor coisa é dar que receber. E é verdade. Você nunca vai ter a maior alegria da sua vida por alguma coisa que você ganhe. Pastor, que é isso? Se eu ganhasse uma BMW top das galáxias, coisa mais linda do mundo, tal, eu ia ser uma pessoa mais feliz da terra. Ah, é? Na hora que chegar o IPVA, você vai ver se vai ser o momento mais feliz da terra. Na hora que chegar o valor do seguro, você vai ver se é a coisa mais feliz da terra. Se você parar num shopping, alguém passar um prego no seu carro, você vai ver o sentimento feliz da terra que você vai ter. Coisa passageira, querido. Agora, se você der uma cadeira de roda para uma pessoa que não consegue sair de casa há 3 anos porque não tem uma cadeira de roda, e ela te mandar uma foto pelo celularzinho dela dizendo: hoje eu consegui vir até aqui no shopping, deu uma voltinha. Ah, meu irmão, essa alegria, prego nenhum, batida nenhuma, IPVA nenhum rouba de você. Ah, meus amados irmãos, Paulo e Silas em Filipos, eles curam uma jovem que tem um espírito de adivinhação, um espírito demoníaco, e ela adivinha as coisas, e os donos dela estão ganhando, os senhores dela estão ganhando dinheiro com ela. Paulo repreende aquele mal. Eles são presos, os homens denunciam: olha, esse Paulo e Silas estão prejudicando o ambiente da cidade. Paulo e Silas são lançados no cárcere, eles são aprisionados, mas antes eles são açoitados, e eles eram de cidadania romana, eles tinham que ter um julgamento. Sem julgamento, eles são açoitados, eles são humilhados. O que você faria? Sabe como é que é açoite, querido? Só para você saber como é que é. Um bastão de couro, ou de ferro, ou de madeira, com fios de couro amarrado na ponta, muitas vezes com pedaços de metal amarrados às pontas desses fios de couro. Aquilo bate, a primeira já faz uma pequena abertura, na segunda aquilo já entra onde fica aquele caldinho, aquele líquido que vai caindo, a ardência é absurda, e vem um novo açoite, e vai abrindo brechas nas costas, e aquele líquido de sangue misturado com linfa, eu acho que é linfa, o nome daquele líquido branco, aquelas coisas vão se derramando pelas costas, e aquilo vai se misturando com suor, e vai vindo aquele salgado do suor que vai batendo, e o sal naquele ferimento é uma ardência alucinante, e quando você não está nem se recuperando daquela dor, um novo açoite chega, o que você faria? Senhor, tentei ser pastor, tentei ser obreiro, tentei ser líder de célula, mas diante disso, valeu, o Senhor não me protegeu, perdeu. Diz a Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 25, depois disso tudo, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Pastor, estão cantando por causa de quê? Eles são pessoas que se odeiam? Eles querem o seu próprio mal? Não, queridos, eles estão felizes porque estão sofrendo por amor a Jesus. Sofrimento por amor a Jesus, sofrimento por cumprir o ministério deles, sofrimento por estarem dentro de um plano de Deus, para eles é uma honra.
último lugar, gente compromissada. Independente do sacrifício ou da satisfação do momento, decide obedecer o Espírito Santo. Gente compromissada sabe que compromisso é sacrifício. Gente compromissada faz do prazer de Deus o seu prazer. Sacrifício, prazer. Gente compromissada, independente do sacrifício ou do prazer, ele obedece o que o Espírito Santo ordenar. Ela chega a um nível em que ela não vai procurar o prazer e nem vai procurar o sacrifício. Ela simplesmente quer ouvir a voz de Deus e estar onde Deus quer que esteja. Versículo 22, nós vemos assim, olha o versículo 22: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Compelido, constrangido pelo Espírito em outra versão, ligado pelo Espírito, ele vai para Jerusalém, e aí ele vai dizer: estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer, a não ser o que o Espírito já me disse. E o que o Espírito disse? Que ele ia ser preso. No capítulo 21, um profeta chamado Ágabo chega até Paulo e fala assim: Paulo, não vai para Jerusalém não, você vai ser preso lá, essa prisão vai ser terrível. Sabe o que Paulo fala? Ele diz assim: não me magoa não, porque eu não estou disposto a ir a Jerusalém apenas para ser preso. O Espírito está me mandando, eu vou, e eu não estou disposto apenas a ser preso, eu estou disposto a morrer, se necessário for, pelo nome do Senhor. Aí o Ágabo, o profeta, fala: sendo assim, oremos. Meus amados, eu quero concluir dizendo que eu me lembro de um parque que eu fui na minha infância, ali perto do Jardim de Alá, em Ipanema, num parque ali de Marechal Hermes. E lá em Marechal tinha uns parques que ficavam ali perto da linha do trem, de frente para a linha do trem. E um dia tinha lá um balanço mexicano. Sabe como é que é? É um negócio redondo assim, a cobertura, e em cada ponta você tem umas correntes com uma cadeirinha. Corrente, lembra disso? Lembra? É um projeto de Satanás. Hã? Entendeu? É redondo, aí tem em cada ponta umas correntes assim e uma cadeirinha. Aí alguém sem juízo, no caso eu, senta naquela cadeirinha. Aí aquele negócio começa a rodar. Aí a cadeirinha está assim, né? Rodando. Daqui a pouco ela está assim. E daqui a pouco a cadeirinha está assim, ó, 90 graus. Suas pernas para lá, sua cabeça para cá, e aquele negócio rodando a uns 100 km por hora. Se a corrente arrebenta, de Marechal até a Taquara é questão de 5 minutos. 5 minutos. Arrebentou a corrente, você praça seca, mole, mas é rápido. Tem uma dessa lá em Orlando e é alta, já viu? Aquela foi Beelzebub mesmo, aquela não é possível. Ela roda lá em cima. Se ela arrebentar ali, o cara vai parar tranquilamente. Japão, Coreia. É um negócio de doido, maluco, maluco. E naquele momento que eu estava rodando ali, eu só estava ligado por uma corrente. Se aquela corrente arrebenta, provavelmente eu me quebro todo ou morro. Não tem como não se quebrar todo, até porque você fica sentado numa cadeira de ferro. Imagina com aquela cadeira de ferro com você em cima, cada lugar que ela batesse, vai quebrando as 3 costelas, né?
e você se agarra naquela corrente e diz: meu Deus, deixa essa porcaria se arrebentar não. E você fica torcendo para acabar, e quando acaba você sai meio zonzo, cara, mas sai vivo. Pois aquela cadeirinha me lembra a expressão de Paulo aqui: ligado eu pelo Espírito. O que Paulo está dizendo é a minha única forma de permanecer vivo, é a única coisa onde eu me apoio. Estou correndo risco, estou em velocidade, mas a minha corrente é o Espírito. Ligado ao Espírito, eu sei que eu vou sair dessa, eu vou descer, eu vou continuar. Paul Yang-Shu, pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia, a igreja do Evangelho Pleno, Assembleia de Deus do Evangelho Pleno. O Paul Yang-Shu, uma vez foram perguntar para ele, porque sabiam que ele orava muito, e ele veio aqui à América Latina, e alguém perguntou para ele: como é que o senhor faz para orar há tanto tempo, se o senhor tem a vida tão corrida? Ele disse assim: pois eu comecei a orar na Coreia, e vim até aqui orando, 20 e tantas horas de voo. Um dia, o presidente da Coreia ligou para ele, a secretária falou assim: eu não posso passar não, que o pastor Paul Yang-Shu está orando. O presidente da Coreia falou assim: filha, quem está querendo falar com ele é o presidente da Coreia, ele precisa falar urgente com o pastor Paul Yang-Shu. A secretária falou assim: olha, secretária do presidente, eu vou pedir desculpa, mas assim, eu não posso passar não, porque ele falou que para ninguém ele interrompe a oração dele. No final do dia, o presidente da Coreia liga de novo para o pastor Paul Yang-Shu, passa uma ligação e ele fala com o pastor: pastor, liguei para o senhor hoje de manhã, precisamos falar com o senhor urgente, e a sua secretária não passou a ligação. Resposta do Paul Yang-Shu: presidente, eu estava falando com alguém mais importante que você, não dava para interromper. Meus amados irmãos, o dia que nós entendermos que a vida com o Espírito é tudo que a gente tem, o dia que a gente entender que a gente precisa se aventurar com Deus de todas as maneiras, o dia que a gente decidir ter um compromisso total com o Senhor, nós vamos ver coisas na nossa vida que a gente nunca imaginou. Nós vamos ver coisas na nossa igreja aqui que a gente nunca sonhou. E nesse estado falido do Rio de Janeiro, nessa cidade falida do Rio de Janeiro, totalmente endividada e corrupiada e roubada e fragilizada que nós vivemos hoje, de uma violência incalculável, nós vamos ver um avivamento. Começa com você. Qual é o seu compromisso? Qual é o seu compromisso com Deus? O que a igreja pode esperar de você a partir de hoje? O que Deus pode esperar a partir de hoje? Curva a sua cabeça, eu quero fazer uma pergunta final. Tem alguém aqui nesta manhã que foi tocado por Deus, e você está entendendo que, do mesmo jeito que Paulo era comprometido com Deus, e Deus usou para tantas coisas, você hoje precisa entender que Deus quer te usar, e talvez até envolva algum sacrifício, mas o prazer de servir a Deus vai ser tão grande, que o sacrifício vai ser até pequeno. O prazer vai ser maior que o sacrifício. Você quer hoje viver essa vida plena com Deus? Você quer compromisso com Deus? Você quer que Ele mude a sua história? Onde você está, repita comigo uma oração, ninguém precisa ouvir. Onde você está, repita assim: se hoje você quer começar uma nova vida com esse Deus, diga assim: Santo Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, e peço que o Teu Espírito Santo mude a minha vida.
Santo Deus, por favor, eu quero aprender sobre como ter compromisso contigo, para ter essa vida plena no Senhor, essa alegria no Senhor. Muda a minha história, Deus. Eu te entrego os meus problemas, os meus sonhos, tudo, em nome de Jesus, amém.